Esse é o quadro Entrevista com Alunos. No caso, uma aluna hoje. O quadro onde eu entrevisto alunos e alunas do método que fizeram o curso, perderam o medo e hoje investem com mais segurança e mais rentabilidade. A convidada de hoje é a Amanda, tá? Vamos aguardar um pouquinho que ainda não deu 8 horas. Daqui a pouco, de certo, vai tocar o despertador aí para todo mundo. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aí. Boa noite aí para todo mundo que já chegou, tá? Só vamos aguardar um pouquinho que hoje a live é especial, né? Vamos ter que... Vamos esperar a convidada aí também. Deixa eu me ajeitar aqui. Separar o meu caderninho. Essas lives são especiais, né? Porque tem muitas sacadas que eu aprendo, principalmente com os meus alunos, né? E também participando aqui com vocês ao vivo. Porque tem coisas que, né, como faz 12 anos aí que eu invisto e por ter algumas coisas que eu considero mais básicas, mas que não deixam de ser muito importantes, mas que às vezes passam despercebidas para mim e, e como eu falei, né, são sacadas que são importantes para os investidores iniciantes principalmente, então eu sempre vou anotando, né, para aprimorar os meus conteúdos, né, sempre melhorando. Esse é o foco da vida. Deixa eu ver se eu encontro a Amanda aqui, já para convidar ela. AM. Achei. Vamos ver se ela vai receber lá na tela dela, senão a gente vai ver. Às vezes acontece alguns imprevistos aqui, né? Pessoal que está chegando aí, se quiser dizer de onde é, ontem eu perguntei, várias pessoas de várias regiões do país aí. Escreve aí para mim nos comentários, da onde é que vocês estão vendo a live aí hoje. Acho muito legal isso. Natal, olha só. Pirassununga, na Mariporã. O pessoal de São Paulo domina o Instagram aqui, né? Pelo menos do meu público é engraçado isso. Eu sou aqui de Florianópolis, mas quase 10% do público é de São Paulo. Ó, a Amanda entrou aqui na live. Vamos ver agora se eu consigo chamar ela. Acho que agora vai. Mogi das Cruzes. Oi, Amanda. Beleza? Boa noite. Oi, Tudo bem? boa noite, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero te agradecer. Eu sei que não é comum, né, participar de live. Eu já estou acostumado, mas a minha primeira live eu fiquei bem nervoso. Então, eu sempre agradeço de coração. Para mim é uma conversa sempre muito especial, que eu aprendo muito. Então, obrigado de verdade aí, por estar participando e ter topado esse desafio. Não deixa de ser um desafio, né? Muito, mas eu que agradeço pelo convite, fiquei muito honrada, mas confesso que o coraçãozinho tá acelerado, Não, fica muito. tranquilo. Aqui só tem gente boa, tanto nós aqui quanto a galera que está nos comentários. Só tem gente boa. Beleza? Então, Amanda, vamos começar. Eu quero saber, né? Quero que tu fale aí para mim e para todo mundo aí. Quem é a Amanda? O que faz? Onde vive? O que estudou? Diz aí pra gente. Então, é, meu nome é Amanda, eu sou dentista, sou formada na UERJ desde 2008, tenho 38 anos, tenho 39 anos. Eu fiquei até apavorada hoje, que eu conversando com uma paciente, eu falei, meu Deus, ano que vem eu faço 40. Caramba, o negócio tá... É, E tenho um filho, sou casada, moro em Petrópolis, Rio de Janeiro. E mais ou menos é isso. Eu tenho uma empresa, hoje eu tenho uma empresa, a JM Odonto, que eu e meu marido, ele é o administrador, e eu e mais 5 dentistas trabalhamos no consultório. Ai, meu Deus. Calma, atenção.
tá vendo como é que eu tô nervosa, né? Mas daqui a pouco, que nem você falou, uma conversa, daqui a pouco a gente tira de letra. E, e hoje a gente tem a JM, 5 minutinhos de casa, então assim, hoje eu digo que eu vivo num paraíso por estar trabalhando na minha empresa e ao mesmo tempo estar trabalhando bem perto de casa. Essa é a Uhum. Amanda de hoje. Ah, beleza. E tem alguma coisa especial em Petrópolis, né? Eu sei que Petrópolis fica para cima do Rio ali, fica no Rio, mas um pouco para cima da Isso. capital. Mas tem alguma coisa que aconteceu em Petrópolis ou alguma coisa especial com essa cidade, não tem? Não sei se é relacionado com o Dom Pedro, alguma coisa assim. Isso. Aqui é a cidade imperial. Então, assim, o Rio de Janeiro ama. Quer dizer, na verdade, é uma cidade, por ser imperial, todo mundo ama Petrópolis. O único problema de Petrópolis é que a gente não tem uma infraestrutura igual o Sul, né? O Sul é maravilhoso. Esses dias eu conheci Florianópolis e fiquei encantada. Minha Ah, vontade, eu falo com meu marido, é de morar em Florianópolis, porque eu tô apaixonada. O único problema é que também é frio, igual Petrópolis. Mas aqui tem o Museu Imperial, aqui tem a Casa da Princesa Isabel. Então, assim, para quem gosta muito de museu, do turismo, aqui é excelente. É uhum. serra, é um ambiente agradável para quem gosta do frio, tá? Agora, quem gosta de calor Olha não é só. legal, não. Aqui só. E Frio, chove muito, tá? aham. Frio no Frio Rio e de chove Janeiro. demais. Nossa, E quais, frio mas em diz pleno uma Rio de Janeiro. coisa, E é 1 hora só. E é 1 hora só do Rio. É bem pertinho. é a Só que Serra, aqui né? foi considerada como a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma cidade bem tranquila. Para se morar é muito bom. Uhum, Porém, para algumas oportunidades, nem tanto. entendi. Mas é excelente. Eu gosto muito de Petrópolis. Eu gosto muito. E eu, É uma Amanda, cidade que vale a pena vocês conhecerem. e viesse aqui para Florianópolis e ficasse aonde? Então, eu fui tem 2 anos antes, no início da pandemia, eu fui com a minha irmã. Aí a gente ficou ali perto de. Ai, meu Deus do céu, Na verdade, assim, a gente conheceu um pouquinho de Florianópolis, mas eu ficaria ali perto das praias, logicamente, né? Ah, tá. Das praias do norte ali. É, Eu fiquei apaixonada. o pessoal que vem fica na praia fica apaixonado. Agora no verão aqui pra gente é complicado porque É fica lotado. fila para todo lado. A gente acha que mora na praia, né? Aqui, mas a gente não mora porque quem mora no centro aqui demora 2, 3 horas para chegar na praia. Mas é bom, né? Então, é Logicamente, mais eu ou adoro. menos. Pra gente aqui é igual Cabo Frio. Não sei se você também ouviu falar. Cabo Frio, Arraial do Cabo. É as nossas praias, vamos dizer assim, fora da cidade do Rio de Janeiro. E fica lotado no verão, então você acaba nem curtindo tanto, né? O morador não curte tanto, né? Mais o turista, né? Uhum. E aqui fica lotado o tempo todo, friozinho, todo mundo vem pra cá, todo mundo quer a serra, todo mundo quer vir pra cá. É, Aqui é uma cidade bem bacana. quantos habitantes tem? E, filho, deve ter. Eu acredito que em média mais ou menos de 260 a 300 mil habitantes. Ah, é Tem muito bastante. grande. O problema de Petrópolis é que assim, aqui era um polo industrial que nós temos a Rua Teresa, é uma rua toda de lojas, mas infelizmente infraestrutura, pandemia, economia acabou sendo desvalorizada. Mas aqui assim, hoje é um polo mais de turismo e cerveja, cervejarias, entendeu? Ah, Agora virou mais esse polo assim, mas antes era muito de lojas, muito mesmo. Tanto que a gente nem tem shopping aqui. Eram shoppings ao céu aberto, né? Vamos dizer assim, em Petrópolis. Mas é aham. uma, é uma cidade bem agradável, bem gostosa. Eu gosto muito, só não gosto do frio. Fora disso, tá ótimo. Ah, de vez em quando é bom, mas assim, não deve ser tão frio também, Não, né? No Rio peraí, de tá Janeiro, cortando. não. Beleza, não. Eu ia falar do frio, mas vamos para. Eu quero saber de ti o aprendizado aí que tu teve. Então eu vou para a pergunta aqui, que é como que tu conheceu o mundo dos investimentos, tá? Com quantos anos? Com quantos anos que tu começou a investir? E qual foi o teu primeiro contato? Se fui eu, se não fui eu? Se tu puder explicar um pouquinho aí da tua trajetória, esse início no mundo dos investimentos que tu passou. Então, eu conheci mais ou menos há uns 3 anos atrás. Na verdade, foi meu marido que viu que eu era uma pessoa super desorganizada com as contas. Aí ele acabou me apresentando a Natália Arcuri,
que foi a primeira, assim, do mundo do investimento que eu comecei a pesquisar, entender um pouco e ver que eu poderia multiplicar meu patrimônio com uma coisa justa. E aí depois eu fui pesquisando, então mais ou menos tem 3 anos, tem mais ou menos um ano e meio que eu entrei na Bolsa. Aí eu fui aquela euforia, né? Como todo mundo. Aí fui nas modinhas. Pegava no YouTube um pouquinho. Ah, essa daqui, vamos supor a Magalu. Então eu ia lá e comprava Magalu. Ah, essa daqui, fui lá e comprava Petrobras. Comprava uma aqui, uma outra ali. Conclusão, eu peguei a bolsa muito boa. Então eu tive um lucro porque eu não fazia day trade. Porém, eu fazia algumas compras e vendas, mas não no dia, né? Então, assim, eu fiquei super empolgada, né? Porque quando tu começa a ganhar um dinheirinho, tu já se acha, né? Pronto, agora eu vou ficar milionária rápido. Não E liga na não se eu verdade, não liga não se eu baixar aqui, é porque eu vou anotando algumas coisas aqui, tá, tá? aham. Vai E na falando. verdade, de repente, quando você começa a ver uma queda na bolsa, como foi a pandemia, você já começa a ficar meio assim, peraí. Só que eu também gosto muito de pesquisar na internet e eu vi algumas pessoas mais sérias que falavam assim, não, gente, calma. Principalmente ações, porque eu já fui logo para renda variável, meu filho, eu já sou aquela agressiva. Eu não venho com essa coisa de renda fixa para mim de pouquinho, não. Eu quero já criar realmente um patrimônio bom. Então, algumas pessoas falavam, não, calma, não é bem assim, vamos procurar. Aí falavam muito do tal de fundamentos, aquela coisa assim, o que é isso? E eu comecei a pesquisar e o próprio Instagram, ele começa a colocar algumas pessoas que vão falar mais ou menos aquilo que você está pesquisando. E nessa veio você. Você apareceu no meu Instagram, não te conhecia, e você falando sobre análise fundamentalista, sobre teu método Sena, e eu fui te acompanhando um pouco, você ainda não, você estava iniciando a semana do método Sena, então eu fui logo te seguir e comecei a ver, achei muito interessante, porque o mais importante para a gente é a gente saber o que está fazendo, independente do que for na vida, você precisa saber o que realmente você está fazendo. Porque para você crescer, para você melhorar. E aí, quando você veio com um método, eu falei assim, cara, era tudo que eu precisava. Eu precisava de uma luz, de saber o que realmente eu poderia comprar, o que eu poderia vender. E eu estava buscando exatamente a renda variável. Claro que seu curso faz vários outros métodos, renda fixa também, fundos imobiliários, mas eu queria ações. Só que eu não queria mais perder. Quando veio a pandemia, o desespero foi grande, não para mim, porque hoje eu falo, eu não vendi as minhas ações que estão em baixa, porque eu sei que, no modo geral, tudo está em baixa. Mas hoje eu estou apaixonada pelos dividendos, pelas ações que têm dividendos, algumas de crescimento, mas é mais as ações de dividendo, porque eu sei que mesmo na baixa, eu consigo ter o meu lucro. Eu consigo, porque aí eu reinvisto, tá? Eu não utilizo isso. E só o fato de você ver na sua carteira, teu dinheirinho ali suado, sendo multiplicado, você começa a não querer nem gastar mais dinheiro. E, na verdade, foi isso. Então, eu conheci você através do Instagram, e aí, dali, eu fiz a inscrição do curso. E, assim, rapidinho já comecei a ler. Depois dei uma parada, porque aí o consultório exige muito de mim. Mas, assim, todo dia, se deixar, eu vou lá e leio um pouquinho. Todo dia eu vou lá. Já fiz uma revisão pela segunda vez, já tinha estudado tudo. E agora, pela segunda vez, tanto que eu falei com você, é a revisão mesmo, porque às vezes a gente esquece alguma coisa que é importante da análise, alguma coisa que a gente precisa ver numa ação que você está interessada, ou no fundo imobiliário, alguma coisa, aí eu vou lá, anoto de novo, vejo, revejo. Então, o bom do curso também é isso, né? Que você pode ver e rever a hora que você quiser. Você não precisa ficar igual uma sala de aula que tem o horário, tudo certinho. Não, você pode fazer à vontade. Então, isso me ajudou muito, muito mesmo. Amanda, tu falou ali, né, que tu falou que não foi pro day trade, né? Não. E acaba aparecendo para mim, né, logicamente que o Instagram sabe também com o que eu faço, então ele joga todo esse tipo de coisa para mim, inclusive de trade. E é até engraçado porque teve uma vez no início, né, que eu cheguei e vi um cara nos comentários perguntando: "Ah, isso aí funciona mesmo e tal?" E aí eu fui ver o perfil dele, né? E o cara era
assim como eu, assim como tu, era um cara que tinha uma vida normal, trabalhava e queria investir, né, com segurança e multiplicar o patrimônio dele. E eu fui tentar ajudar ele. Eu falei, olha, eu vou te mandar no privado alguns links, algumas histórias de pessoas que fizeram isso, tá? E estatisticamente eu posso dizer que não funciona, principalmente para quem leva uma vida normal. A não ser que tu seja um investidor, sei lá, com muita tarimba, né, há 10 anos e conheça muitos padrões realmente de negociação de ações específicas, tu pode achar alguma coisa que vá dar um dinheiro no trade. Isso, sim, existe. Mas se a pessoa não investe há mais de 10 anos, se a pessoa não pode dedicar o dia inteiro para aquilo, não vale a pena. 100%, com 100% de certeza eu digo que não vale a pena. Então eu pergunto, por que que tu nem pensou em fazer isso? Né? Porque a promessa de quem vende trade é muito mais bonita do que a promessa de quem vende a realidade, né? Que é a possibilidade, sim, de ter uma perda na bolsa, né? Afinal, é a renda variável. Então, se tu puder dizer por que que tu acabou acertando de primeira esse caminho, fala aí pra gente. Então, primeiro de tudo, eu estou pensando no meu futuro. Então, eu preciso de boas ações para me levar para uma vida, né? Eu quero, o que que eu quero dela? Eu quero mais é comprar essas ações que elas estejam baratas no momento, para que eu possa adquirir mais elas. Mas o grande, eu acho que a grande sacada nisso é você saber quais são as melhores empresas. Porque muitas das vezes a gente vai pelas empresas da moda, da modinha, hoje está falando tal dessa, hoje está falando mal, tá falando daquela ali, e a gente acaba indo sem ver realmente o que realmente representa, se a empresa está tendo crescimento, se a empresa não está. Então, eu nunca pensei no day trade, apesar de eu querer o dinheiro multiplicado mais rápido, eu nunca pensei nisso, porque eu sempre pensei assim, poxa, eu quero uma empresa, porque eu considerava como se fosse, imagina várias pessoas comprando um pedacinho da JM, do meu consultório. Eu quero mais é que ele cresça, eu quero mais é que ele distribua lucro para as pessoas. Eu me passava como se fosse uma empresa, entendeu? Então, eu nunca imaginava de compra e venda. Eu fazia isso, mas era coisa assim, poxa, eu comprei uma empresa R$ 10 e ela foi para 20, aí eu vendi uma parte só para mim não ter o prejuízo. Mas nunca do mesmo dia, isso eu nunca pensei. Principalmente por causa disso, porque uma hora você acha que vai valorizar, mas às vezes aquela que você vendeu a 20, amanhã está 50. Então, na verdade, você acaba perdendo. Então, o day trade, ele acaba sendo muito pior por causa disso, e fora o tempo que a gente não tem. Você teria que ficar 24 horas ligada para saber, né, se ia acontecer alguma coisa com aquela empresa ou não. Não tem como a gente fazer isso numa vida normal que a gente leva, não É tem mesmo. A verdade. gente quase não tem tempo para nada. A não ser que a É pessoa tudo não faça mais corrido. nada da vida, né? Exatamente, só ficaria nisso. E também não sei se seria tão saudável, né? Exatamente. Né? A gente tem mais o que fazer. E olha só, Com Amanda, certeza, e foi muita na coisa. primeira, né, que a gente já está indo para a terceira semana Viver Dividendos, teve um outro evento antes desse, era outro nome, né? Mas foi na primeira semana que tu viu e tu já entrou para a turma? Foi rápido? Foi, porque na verdade é aquilo que eu tinha te falado. Eu já estava pesquisando muito, então assim, praticamente o meu Instagram praticamente é investimento, coisa de odontologia, e eu também gosto muito de exercício físico, essas coisas. Então, são praticamente essas três coisas. Então, eu já estava pesquisando porque eu sabia que eu podia melhorar a minha carteira, entendeu? Eu precisava só saber o porquê, como que eu ia conseguir fazer isso. E alguns sempre falavam, gente, a gente precisa saber se está em crescimento, se está em endividamento. Não é porque ela tá dando um lucro agora que ela vai ser a melhor empresa. Você já começa a querer aprofundar mais, né? Achar uma coisa mais relevante, né? Você não quer ficar igual os outros, né? Você já quer aprofundar mais. E nessa eu achei muito interessante o seu, porque foi um linguajar bem simples, que dava para mim entender, que dá para qualquer um entender. Com dedicação, você consegue entender. O problema é que às vezes tem muito nome, tem. Até hoje, se tu me perguntar algumas coisas, eu vou ficar, ainda mais hoje. Hoje não me pergunta nada não, porque a pessoa está nervosa aqui ainda. Mas você já começa a verificar, você vai lá no Fundamentos, vai lá no Status Invest,
você vai realmente no relatório, entendeu? Você pega lá o RI, né, o relatório lá das ações, você verifica o que está acontecendo, o que deixa de acontecer. O grupo também é muito importante, que depois a gente vai falar isso, porque já dão mais aulinhas, né? Porque tem gente mais avançada, então ajuda a gente. Você também sempre tirando as dúvidas, então isso me deu uma segurança muito grande. E já na primeira semana já Ah, acabei pegando o teu curso e amando mesmo. Isso foi muito importante para mim, não me muito desse mesmo. muito trabalho, então. Tem gente que vê Não, uma, duas, três vezes e duvida de mim. Mas beleza. não. Amanda, como é que estão os teus investimentos agora? Tu falou ali que, né, que gosta claramente mais de ações, mas tu investe tudo em ações 100%? Então, se deixasse, eu investiria, tá? É porque meu marido me segura um pouco, mas se deixasse, eu iria tudo para renda variável no sentido de ações. Eu jogo tudo nas ações. Mas hoje eu estou começando fundos imobiliários, estou também deixando um pouquinho na renda fixa, mas vamos dizer assim, 80% da minha carteira é ações ainda. Porque eu acredito muito que, principalmente as ações de dividendos, ela vai fazer quase a mesma função do fundo imobiliário, já que eu quero é crescimento, eu não estou querendo agora resgatar esse dinheiro, eu estou só reinvestindo, então aumentando meu patrimônio. E a vantagem maior das ações é porque você ainda tem uma valorização muito maior do que os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é bem interessante, porém, você não tem uma valorização tão grande. Se você confia na empresa, sabe que é uma empresa boa, a chance de quando o mercado ele melhorar, a chance de isso crescer vai ser muito maior. Então, eu ainda sou mais uns 80% ações. Eu não fico vendo muito a minha carteira, porque senão você meio que se decepciona. Isso é Mas uma não é das que se coisas que eu falo, decepcione. inclusive, né? De que é para abrir o home broker, comprar e fechar, né? Mas pelo que tu Isso aí. falou, tu já tinha, talvez por ser empresária também, tu já tinha essa noção, né? Essa visão de sócio que acaba Sim, facilitando muito a compreensão do mercado, principalmente de ações, né? Que é exatamente como tu falou, né? As pessoas estão comprando um pedacinho de uma empresa ali, não sei, né? Da Petrobras ou da Vale. E se tu confia e sabe que a exatamente. empresa tem Então lucro, eu colocava como se fosse a minha empresa. Poxa, eu estou querendo crescer ela, eu estou querendo melhorar ela. E então eu vou fazer tudo de melhor para me poder comprar e melhorar e chamar mais gente, né? Para que eu possa me enriquecer mais. Eu fico imaginando como se fosse isso. Na verdade, as ações são isso. Agora, uma coisa bem interessante, que eu até estava conversando com você esses dias, falando sobre como é que é meus amigos, né? Na odontologia. Porque assim, agora eu só falo investimento. Praticamente 80% da minha vida é investimento. E eu fico brincando com os meus amigos dentistas, com os pacientes, que eu gosto muito de conversar com os pacientes, e eu fico assim, gente, vocês pararam para pensar quando que vocês vão se aposentar? Cadê a liberdade financeira de vocês? Tipo assim, tem gente que não tem nem noção do que é isso, porque eu também não tinha. E quando você vê que essa possibilidade está muito real hoje, honestamente, entendeu? Igual nos Estados Unidos, que mais de 50% das pessoas entram na bolsa de valores, é até mesmo para valorizar o seu patrimônio, cara, isso é surreal. Transforma a sua vida, transforma a sua cabeça. E principalmente quando a gente tem pessoas que estão ali, igual você já está há muito tempo, mas assim, está se dedicando para mostrar para a gente que isso é possível, estudando, se dedicando. Nossa, tá surreal. Eu tô vendo aqui alguns amigos meus que estão entrando e eles sabem muito bem disso, porque eu sempre fico falando com eles, gente, eu tô apaixonada pelos investimentos. Como que é fantástico. Os juros compostos, então, meu filho, é realmente surreal. pô, Amanda, tu Dá pra falasse gente que muda a acreditar. cabeça, né? E eu sempre Muda. falo isso também, né? Que quando a gente, e eu também sou apaixonado por investimentos, não preciso nem dizer, né? Que a gente aprende várias coisas e desenvolve outras partes do cérebro, né? Desenvolve pontos de vista, às vezes até sobre o nosso próprio negócio, né? Tu imagino que tu estava estudando sobre margem líquida, né? Ou alguns outros indicadores Uhum. fundamentalistas e tu pensava no teu negócio, né? Sim, Outra coisa que eu acho exatamente. legal é o controle emocional, que eu já sinto que tu tem, né? Que tu tem essa parte bem desenvolvida, que tu já sabe, apesar de ser iniciante na bolsa, tu tem essa pegada já, o que é bem legal.
e apesar de ser bem agressiva, né, nos investimentos, mas já tem esse controle. Então, eu queria perguntar para ti especificamente assim, o que que tu viu assim que expandiu na tua cabeça uma situação prática? Se tu puder lembrar, se não puder também, não tem problema, a gente continua. Mas se tu puder dizer algumas coisas assim que te ajudou a dar uma compreensão melhor do mercado ou lugar onde tu trabalha, ou que te ajudou em algum aspecto da tua vida, se tu puder dizer. Então, da questão financeira é que nem eu falei com você. Eu antes, eu sempre pensei que, assim, meus pais, a gente sempre teve, fomos sempre muito humildes, mas nunca faltou nada dentro de casa. Então, desde a minha infância, eu sempre quis crescer. Eu sou muito daquela de querer sempre o melhor para mim, de querer o melhor para minha família. Meu sonho era ter a minha casa, era ter o meu conforto e tudo mais. Então eu sempre quis buscar isso, só que eu achava que eu poderia só conseguir isso através de muito trabalho mesmo. Então na época de faculdade, eu fazia faculdade na UERJ, que é a distância de mais de 1 hora e meia, e eu ainda trabalhava à noite como plantonista no hospital, porque é uma faculdade pública, porém a faculdade de odontologia, o material é muito caro. Então, meus pais me ajudavam na passagem no material e eu acabava fazendo essa parte de trabalhar. Então, assim, eu sempre gostei muito, não só da questão do trabalho, mas a questão de eu achava que eu ia tentar enriquecer assim, trabalhando demais, quase 24 horas. E quando veio a minha empresa, quando teve a oportunidade, porque eu trabalhava para outras pessoas, e quando veio a oportunidade de eu montar meu consultório, aquilo, assim, me ajudou, mas ao mesmo tempo me deu um pouco de calafrios, porque a partir de agora você começa a precisar de mais ferramenta para pagar as contas, porque é funcionário, é aluguel. Antes eu trabalhava de porcentagem, hoje não. Hoje você tem um compromisso a ser assumido, vamos dizer assim, né? E aquilo ali me chamou muita atenção. Só que, como dentista, a gente não aprende na faculdade a administrar. A gente aprende a lidar com o paciente. E então, eu acabava sendo um pouco desorganizada. Nunca fui de esbanjar nada. Porém, eu gostava muito de duas coisas. Era a minha paixão, era a minha casa. E eu gostava muito também de carro. Então, se eu pudesse, eu trocava de carro todo ano. Mas eu não viajava, a gente não passeava, a gente não fazia nada. Era essas duas coisas na minha vida. Quando eu comecei a ver o mundo dos investimentos, que meu marido trouxe para mim isso, que ele falou assim, Amanda, para com isso, você já está ficando doente. E eu comecei a perceber que em um futuro muito próximo eu poderia ter a minha liberdade financeira, que eu poderia trabalhar com uma coisa que eu gosto, porque eu amo ser dentista, porém com aquela preocupação a menos de saber que as minhas contas poderiam estar pagas, ou seja, hoje eu vou trabalhar, atender aquele paciente, mas não preciso me preocupar se ele vai pagar ou se não, se vai entrar paciente ou não. Então você fica muito mais tranquila com relação a isso. Cara, aquilo ali para mim foi o divisor de águas. Aquilo ali foi, tipo, realmente deu uma mudança de 360 graus, mas mudou completamente o meu pensamento, até mesmo em questão do consultório. Mudou muito a questão de... Hoje eu falo com as minhas funcionárias, já falo com elas, ó, a partir desse ano a gente vai fazer um investimento, já falo com elas, já fico brincando com elas, já falo com alguns pacientes meus também, já coloco eles para pensarem, porque isso é mudança de vida. E a partir do momento que você tem a oportunidade de, de, de criar um mundo real, muito próximo, não precisa ser com 60, 70, 80 anos, mas talvez daqui a uns 5 anos eu conseguir a minha liberdade financeira, porque também vale muito de cada um. Talvez a minha liberdade financeira é eu ter 5 mil reais por mês, eu já estou me sentindo com a minha liberdade. Para outros tem que ser 20, 30, cada um vai fazer o seu, mas assim, eu saber que eu tenho aquilo ali tranquilo, nossa, isso você acorda e dorme, você aproveita mais, você olha para o sol, que às vezes você não. Eu fico, às vezes, Vitor, 12 horas no consultório. Eu amo o meu trabalho, mas a minha preocupação de ter as minhas contas, muitas das vezes, atrapalha até o meu rendimento. E a partir do momento que eu descobri isso, mudou muito. Eu estou muito mais tranquila, ainda estou no iniciozinho, mas assim, a cada dia,
aquela panela assim tá enchendo, entendeu? Aqueles milhozinhos estão enchendo cada dia que passa. E aí você fica com mais prazer de conhecer mais, entendeu? Você não fica mais com aquela, ah, não, hoje não é um estudo, é conhecimento, é diferente. Você fica com uma outra visão. Aí você começa a pensar até na questão do país, dos nossos políticos. Ah, tá, a gente culpa muito eles, mas assim, a gente também tem que fazer a nossa parte. Por que que a gente também não pode? Ah, poxa, se tá ruim para todo mundo, a inflação tá super alta. Mas se dá para a gente fazer alguma coisa para a gente mudar, se imagina se cada um pensasse nisso, no modo de pensar no seu dinheiro com o valor, eu acho que o Brasil seria totalmente diferente, porque a gente tem tudo para mudar. O envolvimento da população com a educação financeira, né? Parece que assim, aquele discurso que todo mundo faz, né? Que devia estar nas escolas, é óbvio, porque expande, né, a nossa compreensão de viver com menos do que se ganha. E eu queria falar do que Sim, tu disse, né, que existe sempre um número que a gente mais ou menos sabe que é o nosso custo de vida e que a partir daquele ponto a gente vai estar como se fosse muito mais livre. Mas o fato de a pessoa uhum, estar no caminho e compreender o caminho, ela já só isso, por mais que ela esteja no início, né, como tu falou que tu tá, e eu também tô, né, eu não vou parar de trabalhar tão cedo, eu tô com uhum, 30 anos, eu vou longe ainda, mas o fato da gente ir lá abrir, né, saber que a gente está comprando, se tornando sócio de empresa, não importa se cai, se tu tá sendo sócio de uma boa empresa, exatamente. a tua participação ela tá intacta, né? Claro que se a empresa depois se mostrar e a gente não sabe tudo, né? Se a empresa se mostrar te decepcionar de alguma forma e tu vender, Uhum, beleza. Mas se tu não vender e aproveitar esses momentos de queda com os dividendos para reforçar a tua posição, né? Sem ter, sim, inclusive, o ideal é que tu aporte ainda mais por cima, né? E é o que a gente faz. Mas no sim. longo prazo, e tem aquele negócio que tu falasse também, que é da população dos Estados Unidos, que 50% investe na Bolsa, né? Enquanto que no Brasil é 2, 3%, mais ou menos 4 milhões, o Brasil tem mais ou menos 200 milhões, então 2%. Então, tem um caminho muito longo ainda para crescer, e eu acredito que com a internet, justamente, né, como vai aparecendo no Instagram para a gente, tá cheio de coisa de finanças aí, as pessoas automaticamente vão conhecer o mercado, vão investir mais e vai ficar cada vez mais caro. Então, quem está agora no começo, né, além de todos esses benefícios de conhecimento, a gente ainda tem algumas coisas que são fáceis, né? Pô, comprar uma empresa de energia elétrica que tem monopólio, saber escolher a melhor e se Sim. tornar sócio dela por um preço abaixo do valor patrimonial, mesmo de fundos imobiliários também, quem sabe escolher compra bons imóveis abaixo do valor que eles valem, né? Porque existem várias. Existe uma legislação contábil, né, que faz a metodologia de cálculo desse valor patrimonial. Lógico que a empresa também pode ser ou pode não ser transparente e honesta, né? Existe isso também, mas se tu tem uma carteira diversificada, a maioria vai ser. Então, no longo prazo, se tu faz tudo certinho, vai dar certo e a bolsa é o que mais dá o retorno, né? O que mais tem mais rentabilidade, tem mais risco, mais volatilidade, mas se a gente sabe lidar com isso, se a gente tem controle emocional e sabe o que está fazendo, sabe ver realmente se tem valor ali, é muito bom. Eu anotei outras coisas aqui. Tu falou de renda ativa e renda passiva, né? Que antes tu tinha a visão de que, pô, tu queria Uhum. trabalhar muito e queria enriquecer dessa forma. E tem vezes que eu falo, né? Eu faço alguma publicação e os caras falam, pô, mas só 12%, só 10%, só 15%. Se eu comprar gado e vender gado, ou se eu comprar Uhum. celular lá fora, no Paraguai e vender no Brasil, a galera não, né? Renda ativa e renda passiva. Existe uma diferença bem legal que tu citou aí. Deixa eu ver Sim. aqui. Outra E coisa. assim, hoje, Fala. só para complementar isso que você está falando, é uma coisa que eu estou vendo também, por exemplo, meus pais, eu falo com a minha mãe assim, mãe, mas eu estou investindo que não sei o quê. Ela fica apavorada, porque ela acha que muito, né, não tem esse conhecimento. Ela fala assim, não, minha filha, mas você tem que juntar um dinheirinho para comprar um terreno.
para comprar um apartamento. E aí a gente vê, pô, bacana, você realmente, no futuro, você tem que realmente, você pode diversificar, você não precisa ficar 100% nas ações, 100% na renda variável, na renda fixa, você pode variar, eu acho que você pode até comprar um terreno para fazer casas, que não sei o quê, mas você tem que, só que para um caminho mais certo de você ter o teu patrimônio, hoje em dia, você estudando direitinho, cara, a bolsa é encantadora. Eu tô apaixonada por ela, você não tem ideia, assim, como mudou a minha cabeça, entendeu? E eles, assim, eu nem discuto muito com eles, porque não adianta. Ela, ai, meu Deus do céu, mas minha filha, eu falei assim, mãe, não é questão de você ver o finalzinho, porque a bolsa tá caindo, olha só, pelo contrário, é a oportunidade de comprar aquelas empresas que eu gosto, que eu vejo que está direitinho, mas tu tá estudando mesmo, minha filha, que não sei o que não sei o que lá. E outras pessoas também, às vezes a gente conversa com alguns amigos assim, e eles falam assim, você tá maluca? Olha, várias pessoas já perderam muito dinheiro. Gente, não é para colocar, ó, não é para vender a sua casa e colocar a sua casa toda em bolsa, não é isso. Porque muitas das vezes, igual tava, esses dias, né, deu até, não, já deve ter um ano, né, que deu no Fantástico um rapaz, eu não lembro, eu acho que foi day trader que ele fez, né? E ele acabou se matando. Suicídio, Cara, aham. mas a pessoa investiu tudo. Acho que ele pediu as contas, foi mandado embora, não sei. Investiu todo o dinheiro dele numa coisa só. Não, peraí. O problema do brasileiro ou das pessoas é que a gente quer tudo para ontem. A gente não quer o tempo de ir devagar, estudar. Eu acho que para quem está iniciando é muito importante. Vai devagarzinho, compra uma ação que você acha importante, estuda mais ela. Não vai pegar teu dinheiro todo que você tem, pô, economizei X reais e vou jogar tudo ali, porque fulano está falando. Não, vai dar errado, vai dar errado. Aí depois vai colocar a culpa na gente que está comentando, entendeu? Vai falar assim, ah, eu falei, vocês que estão falando errado, mas é porque não quer estudar, não quer ir devagarzinho, entendeu? E é tão gostoso. É aquilo que eu te falei, é tão gostoso. Todo mês lá que eu vou lá, abro lá na corretora, toda semana, tem um pouquinho ali caindo, tem um pouquinho ali caindo, e esse pouquinho está crescendo. Porque todo mês eu vou lá e reinvisto, todo mês eu vou lá e invisto. Eu coloquei uma meta de uma porcentagem, então todo mês eu vou e coloco essa porcentagem, entendeu? E eu não vejo o final da minha carteira aquela pontuação, porque se muitas das vezes eu sei que caiu, que poderia estar maior. O meu objetivo não é esse agora. O meu objetivo é exatamente multiplicar o que eu tenho e aproveitar isso para comprar mais coisas, ações que eu acho interessante e aproveitar os dividendos, que é maravilhosos. Eu faço isso, mas as pessoas são muito difíceis ainda, assim. Por isso que eu acho que no Brasil melhorou, mas ainda por isso que ainda está no início. Só 2, 3 milhões de pessoas, poderiam ter muito mais. Mas o que eu vejo, por exemplo, dos meus pais para o meu filho, que tem 12 anos, já estou fazendo uma mentalidade totalmente diferente para ele. Já estou mostrando o que é o mercado financeiro. Estou mostrando ele, olha, filho, você tem que economizar, mas ó, daqui a pouco a gente vai botar o seu dinheiro guardadinho, não é na poupança. Já estou explicando para ele que é numa renda fixa, entendeu? Porque eu acredito que para ele vai ser muito mais fácil, então. Ele já vai, quando ele começar a trabalhar essas coisas, ele já vai entender perfeitamente o que que é isso. Então, para ele vai ser muito mais fácil. Por isso que é muito importante a gente começar a falar com os brasileiros, né? A mostrar para eles que isso é real, que vale a pena a gente investir no nosso futuro. E quem sabe também pode, né? Às vezes começando novo e vendo um exemplo em casa, como é o caso aí, ele pode até desenvolver um gosto por isso, né? E é um Sim, mercado muito bom financeiramente para se trabalhar depois, né? E um mercado que está crescendo bastante e que, por experiência própria, eu digo que não tem a concorrência é fraca, eu diria assim. Né? Se a pessoa vem desde cedo realmente apaixonada por aquilo que faz, eu trago como exemplo quando eu fui trabalhar na gestora, né? Teve a entrevista, né? Tiveram alguns funis de entrevista, né? Até que chegou a entrevista, né? Teve algumas perguntas antes que respondia e tal, e aí alguns só foram selecionados para a entrevista. E só eu e mais outro cara sabíamos coisas muito simples na época, porque para quem quer trabalhar no mercado, né? Saber quem é o ministro da Fazenda na época, né? Hoje da Economia, saber quem é o presidente do Banco Central, saber algumas coisas sobre ações,
que as pessoas não sabiam e mesmo assim, depois de entrar, eu via que tinha gente que não sabia, né, na época da entrevista, óbvio que depois ficou sabendo, mas é uma oportunidade aí. Se ele começar a gostar e tu quiser incentivar ele, é muito bom. E eu queria falar sobre também esse negócio do trade. A galera que entra no trade, ela corre um perigo que é, né, o medo de perder dinheiro. Ele não é só o medo de perder dinheiro mesmo, né? Falando com algumas pessoas e depois de um certo tempo tu começa a perceber também. É o medo de depois falar pro cônjuge, por exemplo, que tu perdeu e aí tu não quer. E aí tu sabe que no trade tu tem a chance de grandes ganhos em pouco tempo. Então, ao mesmo tempo que tu perdeu 20%, tu sabe que depois tu pode ganhar mais. E aí a pessoa às vezes se endivida para tentar recuperar. Só que como ela não sabe, a pessoa, né? A pessoa nunca investiu na vida, aí vai direto pro trade e acha que a chance vai estar a favor dela, né? E aí começa a perder, perder, e a vergonha de dizer que perdeu dinheiro, que perdeu dinheiro, ao Sim. contrário da sabedoria de explicar que faz parte do processo às vezes, né? Na maior parte do tempo a bolsa sobe, apesar de não parecer, né? Quem está na bolsa acha que a Uhum. bolsa está sempre caindo, mas depois que passar 10 anos olhando para trás, tu vai ver que ela mais sobe do que ela desce, né? Não é até, afinal, é por isso que ela é o investimento mais rentável, né? Apesar de mais arriscado. Uhum. E outra coisa, com quem vai junto vai mais longe. O negócio do cônjuge estar junto contigo, Sim. teu marido, né? E ele entender tudo isso, e tu explicando dessa forma aí que eu acho muito legal, bem claras, né? Bem com bastante propriedade, acho que é muito legal. Bota ele para ver as aulas do, não sei se tu já fizesse isso, botar ele para ver as Então, aulas também. ele vai, eu falei com ele assim, assiste hoje a live. Ele, não vou assistir não, que não sei o que eu falei, assiste. Depois eu vou te passar o curso direitinho, porque na verdade ele ainda está na renda fixa. Então, eu falo que, eu não estou discutindo muito, que eu falo que ele é meu freio, entendeu? Porque se deixasse eu ia 100% para renda variável, então ele é meu freio, um Tá pouquinho bom. para ir, um pouquinho para renda fixa, mas na verdade ele que começou, né? Então ele também gosta dessa parte, porque é muito importante, é o nosso futuro. É o nosso, resumindo, é o nosso futuro. Não tem o que fazer. O que E ô, fazer. Amanda, na hora de comprar o curso, qual foi a decisão? Tu já estava meio que pronta, né, para tomar essa decisão, tu já estava buscando isso, mas tu sabe, se tu puder dizer, se tu não puder também não tem problema, mas tu sabe qual foi o diferencial que tu estava buscando, a coisa que ativou, que deu o clique? Tu já falou algumas coisas aqui durante a live, que foi, né, a forma simples de falar, e eu pergunto isso Exatamente. por interesse próprio mesmo, porque eu gosto e Uhum. busco me aprimorar e, logicamente, trabalhar os pontos justamente que fazem a comunidade crescer, né? Então, se tu puder dizer, se tu lembrar. Então, foi exatamente isso. Como eu já estava procurando, eu já estava com um direcionamento, só que eu não tinha encontrado ninguém que falasse de uma forma mais simples a parte de análise fundamentalista, porque o nome já fica meio que já te deixa num desespero. Ah, o que que é um PVP, o que que é um PL, ai, um EBITDA, tipo assim, são nomes que tu fala assim, caraca, eu não vou conseguir traduzir isso. E quando você começou, que aí eu falei como eu falei com você, antes de comprar o curso, eu comecei a seguir seu Instagram e você sempre falava alguma coisinha, alguma palavra. Falei assim, não, é isso que eu estou precisando. Aí até que eu fui para a semana, né, que você sempre faz antes de vender seus cursos, e eu comecei a assistir todas as suas lives, adorei. Eu falei assim, não, é aquilo ali que eu preciso. E hoje realmente me esclareceu muito, e a cada dia que passa, a gente fica com mais vontade de aprender, e aí você revisa, tá lá, tá tudo escrito lá, tá tudo mastigado, não tem nem como dizer assim, ah, eu não entendo, eu não vou entender. Não, você vai conseguir entender. Isso eu te garanto, mas foi realmente, principalmente, a forma de se colocar mais simples. Tô colocando para pessoas que não entendem nada, entendeu? Eu acho que isso foi o diferencial seu. Foi um linguajar bem simples que conquistou mesmo, entendeu? Que Uhum. não me deixou com dúvida de querer seu curso. E Amanda, qual dica tu daria? E eu até queria falar um pouco disso, que eu rodo as pesquisas, né, com os alunos, inclusive tu respondesse a pesquisa, que muita gente entra para a comunidade e ainda não está investindo, por incrível que pareça, né? Às vezes eu formo um preconceito na cabeça que quem está me buscando, apesar de no teu caso ter sido isso,
mas tem muita gente que ainda não investe, por exemplo, e acaba entrando. E como as pessoas que fazem as perguntas normalmente são as que investem aqui no Instagram, eu acabo formando um preconceito e graças a Deus as pesquisas me ajudam a ver que não, né? Que várias pessoas, inclusive que devem estar aqui na live, elas não investem ainda. Então eu queria que tu Uhum. desse uma dica aí para quem está começando, alguém que tem medo de começar ou que tem medo de perder dinheiro, alguma coisa que te ajudou e que tu acredita que possa ser interessante para essas pessoas também, se puder dizer aí. Então, o que me ajudou foi começa devagar. Não queira colocar fortunas, não queira colocar mais do que. Não queira colocar 10, 20, 30% do seu salário se você não conhece. Primeiro, começa devagar, comece. Eu acho que vale muito a pena, até para você sentir o mercado. Começa, mas começa devagar. E a partir do momento que você comece, estudar. O estudo que é o mais importante. Não adianta você querer ir o que o fulano falou de investimento, que a gente dá dicas, mas necessariamente você precisa formar a sua carteira. Na verdade, a minha carteira não é igual à sua. A minha carteira, ela tem um propósito, a tua tem outro. Então, assim, começa devagar. O mais importante é que no final, você começando devagar, mas com o conhecimento dia após dia, posso ter certeza que você só vai ter lucro. Porque aquilo que você falou é exponencial. Você só cresce, entendeu? E a cada dia que você vê seu crescimento, você fica com mais vontade de aprender. Então, eu comecei devagar, confesso que eu errei um pouco, porque eu fui muito nas da moda, por isso que eu achei importante aprender mais. Então, o seu curso foi maravilhoso para isso. Hoje, o que que eu fiz? Hoje eu ainda não vendi algumas ações minhas que não estão muito favoráveis, mas eu tenho elas ali. Eu deixo elas guardadinhas ali, ainda não vendi. Deixo elas guardadas. E hoje a minha carteira é totalmente diferente. Depois que eu fiz o curso, eu li todas as aulas suas de ações, aí depois eu fui comprando as que eu achava que realmente me valeria, e elas não estão me dando prejuízo, pelo contrário. Então, na verdade, eu acabei fazendo duas carteiras, vamos dizer assim. Eu deixo as minhas lá no cantinho, fico de olho nelas, mas deixo ela no cantinho, porque agora não vale a pena para mim vender também, já que a bolsa está em baixa, mas quando tiver oportunidade eu quero eliminar elas e deixar só as boas, que eu me sinto segura nelas. Mas foi depois do seu curso que eu fiz isso, essa, essa faxina, na verdade, né, nos meus investimentos. Eu precisava disso. Então começa devagarzinho, eu acho que é a melhor coisa. A pessoa não tem que ter medo, gente, de colocar numa Taesa da vida, numa Sanepar sem recomendações, né? Até porque eu não sou ninguém para isso, mas assim, tem empresas maravilhosas na bolsa ali que tu fica namorando elas todo dia, tu fica assim, pelo contrário, hoje tu fica assim, ai, tomara que ela caia um pouquinho para me comprar mais. Você quer até que ela caia um pouquinho para tu poder comprar bem mais delas. Então, E ô, assim, não tem Amanda, por que ter medo. uma pergunta agora dessa tua carteira antiga. Deu tempo de vendo o curso tu vender a Magazine Luiza ou não deu tempo? Não deu, pô. Na verdade, não é porque não deu tempo. Eu ainda tinha esperança, entendeu? Não acreditou em Então, mim, né? Não não acreditou em mim. acreditei em você. Pois Tá é, bom. e eu, Ó, e, tudo no começo é um aprendizado. Inclusive, quando a gente é, perde nesses casos, né? O custo do aprendizado da bolsa. Eu fiz isso várias vezes também, né? Mas depois de tomar porrada, a gente vai tendo calo. No começo é assim. Aí com o ciclo de aprendizado vai te tornando mais apto a escolher cada vez melhor, saber melhor a hora de comprar, de vender, né? A pessoa que investe na bolsa sim, tem que saber lidar com o caos, eu digo, né? Com o risco. E esse conhecimento, como a gente está vendo aqui hoje, expande para várias outras partes da vida. E Amanda, sim, com certeza. essa pergunta da dica é a pergunta que eu encerro a live normalmente. Então, eu queria te agradecer demais, de coração aí, né? Eu sei que tu enfrentou o medo aí. Então, por ter enfrentado o medo, tu cresceu um pouco hoje também, tá? Aceitado o desafio. Então, obrigado de verdade. Esse é o meu quadro preferido, eu sempre falo. Então, também quero agradecer todo mundo que participou, que enviou os comentários. Infelizmente, não era o intuito da live hoje responder os comentários, mas terão outras lives aí de aquecimento, onde eu vou sim responder os comentários de todo mundo que estiver junto. Beleza?
Amanda, obrigado Obrigada. de novo. Vou encerrar a live aqui. Até a próxima e a gente se fala lá na comunidade. Valeu, um beijo. Obrigada, Vitor, pela oportunidade. Fica com Deus. Tchau. Tchau, valeu.